E outra coisa que um pastor ucraniano que vivia lá na Polônia me falou, que eu me encontrei com ele, é que a Ucrânia era o país com mais cristãos de toda a Europa. 12% de cristãos. A Polônia tem 1/4 de 1%. Uau. Imagina. 0,25. 0,25. E esses, como eles fugiram da guerra, eles foram recebidos em toda a Europa. Então teve essa diáspora. E o que eles estavam fazendo? Aconteceu 3 coisas. Os cristãos ficaram mais fervorosos por causa da guerra. E eles começaram a pregar mais. E muitos que não eram cristãos começaram a se converter. Então, no meio daquele caos todo, daquele êxodo que a gente só viu a notícia, né? Que estava longe. O Senhor estava salvando a gente. Muita gente nas ruas, nos abrigos, dentro das igrejas, nos lugares públicos, nas praças. Muitos começaram a fazer reunião, um mover de conversão muito grande. E é incrível, né? Que eles eram um país que tinha mais cristãos e eles foram espalhados, né? Até hoje tem muitos por toda a Europa, né? Lembra um pouco a diáspora, né? De Jerusalém. Deus fazendo coisa que às vezes a gente não percebe, né? E aí a gente... E Deus tinha falado pra gente que a gente ia entrar na Ucrânia. Eu tinha falado com um irmão de Lublin, que ele estava gerenciando um centro de distribuição que todo dia enviava caminhões, funcionava 24 horas por dia, que enviava caminhões de suprimento e alimentos para dentro da Ucrânia pela estrada que ia até Lviv, que era onde chegava o trem, com os que iam fugir do país. E de lá a maioria fez uma viagem a pé de 250 quilômetros, naquele inverno rigoroso. As crianças chegavam com assadura, os velhos já iam direto para os hospitais, cansados, os pés todos esfolados. Foi muito difícil essa fuga deles. E eu tinha pedido para ele reservar se ele conseguia reservar uma van para a gente entrar dentro da Ucrânia com suprimentos. Entrar e sair, entrar e sair. Mas se você alugasse na Polônia, você não podia entrar na Ucrânia, por causa da guerra. E quando eu me encontrei com ele pessoalmente, eu e Fernanda, ele disse que não tinha conseguido a van. Aí o pastor brasileiro estava com a gente e falou assim: eu tinha orado por isso. Vocês não vão entrar na Ucrânia, não precisa, é muito perigoso. Vocês ajudam daqui mesmo, né? Vai enviando suprimento daqui. Eu respeitei, fiquei quieto. Aí a gente saiu, eu disse pra Fernanda, Deus falou que a gente ia. Eu não quero ir de teimoso nem de corajoso, eu só quero obedecer a Deus. Nós vamos entrar, não sei como, nem que for a pé, nós vamos entrar. Aí no outro dia a gente chegou numa cidadezinha na fronteira, na Polônia, fomos recebidos por uma igreja que também estava recebendo refugiados, e nisso a gente foi distribuindo, com uma van foi distribuindo mantimento, alimento, nos lugares que a gente passava. E aí a gente foi lá na fronteira com a Ucrânia, de carro, com esses 2 pastores. E eu perguntei na fronteira, a gente pode entrar a pé? Ele disse, não, ninguém pode entrar a pé, tá fechada a fronteira. Só pode entrar carro autorizado para ajuda humanitária, é que pode entrar. Só pode sair a pé da Ucrânia, os que estão fugindo estão saindo, mas não é permitido entrar. Eu falei para o Fernando, Deus vai dar um jeito, né? A gente não tinha tantos dias, a viagem ia durar 20 dias. E aí a gente voltou no caminho da volta, eu disse assim pro pastor Antero, vamos tomar um café numa cafeteria? Porque era tão corrido, a gente ficava desde 6 horas da manhã até 11 horas da noite visitando o centro e distribuindo e ouvindo as pessoas, chorando com as pessoas, orando com as pessoas, pregando o evangelho, consolando, às vezes ajudando em coisas específicas que eles precisavam. E ele falou, tá bom, vou levar você numa cafeteria. Aí quando a gente chega, ele falou, só que tem que trocar o carro, porque esse carro aqui ele vai ter que usar. Aí chegamos na igreja que a gente estava hospedado, a esposa do pastor apareceu na porta e falou assim, eu fiz um café para vocês. Aí ele disse pra mim, ó, nós vamos ter que entrar. Eu digo, lógico, vamos entrar, né? Tá bom, vamos tomar um café aqui. Fazer o quê, né? Sentamos na cozinha, estamos conversando, entrou um jovem na cozinha. Um jovem assim, sabe aquele jovem corado, assim, que você sente assim, cara, esse cara é de Deus, esse cara é... Sentou, começou a conversar em ucraniano com o pastor. Eu perguntei pra ele, quem é esse jovem? Ele disse, é um filho do coração.
Ele veio passou aqui para me dar um oi. Ah, sim. E ele tá indo para onde? Ele disse assim para mim, tá indo para a Ucrânia. Eu disse, como assim tá indo? Tá indo para a Ucrânia. Ele disse, não, ele é um empresário ucraniano, que ele mora na Ucrânia. E quando a guerra começou, ele se voluntariou com o caminhão que ele tem para poder entrar e sair com ajuda humanitária. Porque ele é jovem, não podia sair, mas com autorização podia. Então ele tá indo para a Ucrânia, ele tá com um carregamento, tá indo. Ah, rapaz, meus olhos brilharam, eu dei um jump, assim, eu falei para ele assim, pergunta para ele se ele leva a gente para a Ucrânia com ele. Aí o pastor perguntou, em ucraniano. Gente, quando perguntou isso, ele fez uma cara, aquela cara assim, sabe uma cara assim, eu vou levar esses dois malucos para dentro do meu país em guerra, que do Brasil. Foi a cara que ele fez. E aí ele respondeu em inglês. Ele falou assim, no meu caminhão tem lugar para 2 passageiros. Eu disse, você é a resposta de Deus para nós. Você leva a gente para a Ucrânia? Aí ele pensou, e aí ele disse que levava. Eu perguntei se ele falava inglês, ele disse, eu falo inglês. Então é mais de Deus ainda. E aí, 2 dias depois, a gente marcou de encher o caminhão de suprimento, comprar, né, na Polônia e ir para a Ucrânia. E aí, uma das coisas que eu queria fazer conexão com a igreja da Ucrânia. Ele falou, eu sou de uma igreja e vai ter culto. O dia que nós vamos lá, vai ter culto na minha igreja, eu te levo na igreja. Falei, você me apresenta o pastor? Sim, apresento o pastor. Aí eu falei para ele assim, tá tudo resolvido, né? A gente ia ficar 2 dias lá. Falei, eu só não sei onde a gente vai dormir, mas isso não é problema nenhum. A gente pode dormir em qualquer lugar. Ele disse, não, você vai ficar na minha casa. Você fica hospedado em casa. E aí, esse jovem, gente, ele tinha casado, 2 filhos. Ele tratou a gente que nem um filho trata uma mãe e um pai nessa viagem para a Ucrânia. Uma coisa de Deus, né? Coisa de Deus. A gente pôs, acho que foi 15 toneladas, não sei, no caminhão. 7 toneladas de suprimento, alimento, fralda, tudo assim que dá para usar na guerra, porque não qualquer coisa você pode comprar aqui. E fomos. E na véspera de ir, a gente encontrou esse pastor polonês falar português. A gente foi até a fronteira, enviamos suprimento lá para dentro. Veio um pastor lá de dentro da Ucrânia, com mais de 62 anos que podia sair, veio com 2 vans e a gente encheu para eles entrarem lá com o suprimento. E aí jantamos com esse pastor para conversar um pouco, ter um pouco de comunhão. E ele disse assim pra gente, pra mim, Fernando, eu sei que amanhã vocês vão para a Ucrânia. Porque o Antero falou para mim. Eu sei, ele falou assim, eu sei o risco que vocês estão correndo, o perigo, é lógico que vocês sabem. Mas eu preciso falar coisa para vocês se vocês não sabem. Então ele falou de várias coisas, de vários perigos que tinha. E ele falou assim, ó, a Bielorrússia tá com o exército na fronteira, só aguardando uma ordem para invadir, para ajudar na invasão. Se eles invadirem, a primeira coisa que eles vão fazer, isso eu tenho notícia de gente que eu conheço de dentro, eles vão fechar as fronteiras da Ucrânia com a Polônia. Então, se isso acontecer, vocês não vão conseguir voltar. A única alternativa é, se acontecer, vocês têm que descer para a Tchecoslováquia, lá para o sul, vocês vão ter que atravessar a zona da guerra. E eu posso até ir buscar vocês lá na fronteira. Mas vocês têm que saber disso. Vocês têm que ter meu telefone, ele falou. E eu vou ficar monitorando vocês, né, de tempo em tempo, enquanto vocês estiverem lá. Eu falei, tá bom, muito obrigado, né, ter falado tudo. Ele falou outras coisas da realidade lá na Polônia, da Rússia, da Ucrânia, que são realidades bem diferentes do que a gente vive aqui. E aí a gente ia no outro dia, bem cedinho, fazer todo esse itinerário para dentro da Ucrânia. E aí foi a primeira vez que eu falei para ela, falei, Fernanda, você quer ficar aqui? Você fica e eu vou. E aí eu vou, faço tudo que tem que fazer e volto. Ela falou, não, nós estamos juntos, nós sempre fizemos junto,